redemocratização do país na Constituição de 46 atribuiu poderes constituintes ao Parlamento. Apesar da discussão sobre a mudança da capital federal para o Planalto Central, se manteve Rio de Janeiro como capital da União. Atos das disposições revela estruturas e linhas gerais da Constituição Federal de 46. Esta e outras notícias você vai ver aqui nesta edição do Jornal ACE. Boa noite. No Congresso Nacional, o ato da mesa que promulgou o texto da Constituição de 46 contou com a participação de várias autoridades. Direto da Biblioteca Central da ACE, a repórter Catherine explica a composição da mesa com o pesquisador Dr. Jean Tomasi. Boa noite. Estamos aqui para fazermos uma releitura da Constituição Federal de 1946. Para isso, vamos conversar com o pesquisador Dr. Jean Tomasi. Boa noite, Dr. Jean. O que o doutor pode nos dizer o contexto de como foi estabelecida a Constituição Federal? Boa noite, Catherine. Boa noite a você que está assistindo essa matéria. O povo brasileiro dessa época sofria com um governo totalmente autoritarista. E esse regime, ele legitimava a autoridade de seu governante, que então, o atual presidente, era o Getúlio Vargas. Esse sistema ele foi apelidado pela oposição como a polaca, pois ele se referia e se baseava por um semi-fascista regime polonês, que dava autoridade e poder ilimitado ao seu governante. Um fato marcante para ter dado início a essa oposição foi a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial junto com seus aliados, França e Itália. O Brasil entrou numa contradição, pois então ele lutava na Alemanha contra o nazismo, o atual regime da Alemanha, porém vivia aqui um regime de ditadura. Com isso, houve uma forte manifestação da população junto com a oposição, que era liderada por Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro. Essas manifestações buscavam a redemocratização do Brasil. E Getúlio Vargas se sentiu então ameaçado e convocou eleições para o final do ano de 1945. A oposição até acreditou nessa ideia, porém, como uma manobra, Vargas tentou nomear seu irmão Benjamin Vargas para atual chefe da polícia. E com essa manobra de nomear o irmão Benjamin Vargas para atual chefe da polícia, Góes Monteiro, juntamente com Dutra, eles derrubam Vargas do poder e Dutra assume a presidência até 1951. Outra pergunta, quais foram as mudanças após Eurico Gaspar Dutra assumir o Brasil? Devido a essa mudança de postura do governo, saindo de uma ditadura para um sistema mais liberal, que é a democracia, Dutra viu a necessidade de a constituição de um novo texto. Tendo em vista que o poder vinha com influência de dois partidos principalmente. A União Democrática Social, que vinha buscando um conservadorismo e os interesses dos burgueses, da indústria e das classes altas e médias. Eles buscavam a abertura do capital nacional para as potências internacionais. Por outro lado está o progressista, iniciado pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que ele vinha em prol dos operários e trabalhadores brasileiros. Ele buscava defender o capital nacional, não tendo necessidade de abrir para o capital estrangeiro. Com a influência desses dois partidos, a Assembleia Constituinte escreveu a nova Carta Brasileira de 1946, dando com ela o poder executivo perante ao presidente da República, que é eleito por voto através da população. Outro exemplo foi dado pelo poder das mulheres ao voto, os sigilos postais e a liberdade de expressão conquistada. O poder legislativo constituído pelo Senado Federal e a Câmara de Deputados. Outro meio que foi incluso após essa nova carta, a nova Constituição, foi a autonomia política e administrativa de todos os estados. E com essa nova Constituição, o poder foi dado ao Legislativo constituído pelo Senado Federal e a Câmara de Deputados. Outro foi o Poder Judiciário, por tribunais federais a cada estado e pelo Superior Tribunal Federal. Uma autonomia dada também para a administração para cada estado. Muito obrigada, Dr. Jean, pelos esclarecimentos. Voltamos aos estúdios. O regime político que estava em vigência na época da elaboração da Constituição de 46 nos traz breves relatos de como era
o regime político anterior. Ao vivo, o repórter Emanuel entrevista a professora e historiadora Rafaela Silva, que nos explica um pouco de como era a antiga Constituição e nos relata como fica o novo regime político. Estamos aqui com a Rafaela Silva, historiadora, e vai nos tirar algumas dúvidas com respeito à Constituição de 1934. Rafaela, com relação à Constituição de 1934, como que era a Constituição? Boa noite, Manuel. Boa noite ao pessoal que está assistindo. Em relação à Constituição de 1934, ela tinha um caráter de melhorar as condições de vida da maioria da população brasileira, trazendo então, criando leis que traziam mais benefícios para a educação, para o trabalho, para a saúde e para a cultura. Ela beneficiava uma grande fatia da população brasileira que até então era marginalizada por quem estava no poder. Então, a Constituição de 34 ela tinha um caráter mais liberal. Então, doutora, como estava o processo político, o regime político na época de 1946? Desde o ano de 1930, Getúlio Vargas se encontrava no poder e ele desenvolveu então no poder um governo populista, que evoluiu na verdade para uma ditadura. Com isso, a maioria da população fez um manifesto e surgiu também o Manifesto Mineiro, exigindo que fosse instaurada a democracia no país, requerendo principalmente as eleições diretas presidenciais. Então, doutora Rafaela, com esse novo regime político, como ficam os direitos fundamentais? Nesse novo regime político de 1946, o mandato de segurança foi reestabelecido. A lei que excluía o poder judiciário, ela volta e ela não pode mais ser excluída. Passa-se a ter o direito de realizar greves, principalmente pelo Sindicato dos Trabalhadores, e veda-se a pena de morte. Então, a partir dessa Constituição que a pena de morte foi extinta no nosso país. Ok, muito obrigado. E voltamos com vocês aí no estúdio. Para gerenciar as estruturas e linhas da Constituição Federal de 46 e sua classificação, vamos com o repórter Tomasi para nos dar maiores detalhes. A estrutura da Constituição de 1946 era composta por 218 artigos, além de seu ato de disposição transitórios, com mais de 36 artigos, dividindo-se em 9 títulos que se subdividiam em capítulos e estes em seções. Podemos classificar a Constituição de 1946 como promulgada pela Assembleia Constituinte. Ela foi escrita, analítica e formal. Desta maneira, ela tem defendido e garantido todos os direitos dos indivíduos que estão em seu âmbito jurídico. Com a posse de Eurico Gaspar Dutra, que administrou a República Federativa do Brasil entre 1946 e 1951, como forma de seu governo foi a republicana, já a de Estado, a federativa, onde prestigiam o municipalismo. Diante dessas classificações, percebe-se que a Assembleia Nacional Constituinte usou como critério de mutuabilidade e superrígida, pois estabelece em seu ordenamento normas jurídicas que regem a maneira como determinadas ações devem ser feitas, mas também algumas normas que não devem ser alteradas. Na separação dos poderes da Constituição de 46, foi restabelecida a tripartição dos poderes, seguindo a teoria clássica de Montesquieu. Exercido pelo Congresso Nacional, o Poder Legislativo era composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, reaparecendo o bicameralismo. A Câmara dos Deputados compunha de representantes do povo, eleitos seguindo o sistema de representação proporcional pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos territórios, para mandatos de duração de 4 anos. Seguindo a clássica teoria de Montesquieu, foi estabelecida a tripartição dos poderes, sendo os poderes legislativo, executivo e judiciário. Nos termos do artigo 61, as funções do presidente do Senado era exercida pelo vice-presidente da República. Com o retorno da normalidade democrática, o presidente da República deveria ser eleito de forma direta para mandatos de 5 anos, junto com o seu vice, que, como visto, acumulava a função de presidente do Senado Federal. O Poder Judiciário era exercido pelos seguintes órgãos: o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Federal de Recursos, juízes, tribunais militares e eleitorais e também do trabalho. Com a permanência da capital da União no Rio de Janeiro, os Estados Unidos do Brasil se manteve com uma postura laica. Vamos ao vivo com a repórter Fabiola, que nos traz maiores detalhes.
Fabíola, por qual motivo não houve a mudança da capital e por que, através dessa Constituição, o Brasil permanece um Estado laico? Thaís, a disposição de transferência da capital federal para o Planalto Central já constava na Constituição de 1946, porém não houve mudança antes, pois o projeto ainda estava em andamento. Na atualidade, o Brasil ainda é um Estado laico, o que significa que é neutro às questões religiosas, dando a liberdade de escolha para cada indivíduo por uma religião ou até mesmo por não ter nenhum vínculo religioso. É com você, Thaís. Obrigada, Fabíola. Com todo esse contexto, podemos simplificar que a Constituição de 46 foi uma das principais do nosso país. O Jornal da ACE termina aqui. Lembramos que as dúvidas serão tiradas em sala de aula. Agradecemos à professora Catiane e a todos os alunos do primeiro ano A. Boa noite. Boa noite.